Neste vídeo vamos abordar o tema avaliação dos hilos pulmonares na radiografia. É um tema importante porque muitas patologias, por exemplo, os tumores hilares, os tumores centrais, as linfonodomegalias por diversas etiologias, podem acometer os hilos pulmonares. E temos que prestar muita atenção porque os hilos são estruturas irregulares, de anatomia difícil de se avaliar e muitas vezes pequenas alterações hilares, pequenas linfonodomegalias, pequenos tumores nas regiões hilares podem passar despercebidos pela radiografia. Aqui um esquema da anatomia dos hilos, as principais estruturas que compõem os hilos. E o que nós vemos na radiografia são principalmente as artérias pulmonares e seus ramos. As veias nós vemos de maneira menos definida. Então aqui temos hilos normais. Os hilos normais, nós temos aqui o hilo esquerdo. Ele é um pouquinho mais alto, um pouquinho mais elevado que o hilo direito. A densidade dos hilos é semelhante. Então, como você tem basicamente as mesmas estruturas no hilo direito e no hilo esquerdo, eles têm densidades semelhantes e essa densidade dos hilos é menor que a densidade da área cardíaca e do mediastino, Então isso é uma coisa bastante importante. Você tem a artéria interlobar descendente, o hilo direito ele é mais visível que o hilo esquerdo. O hilo esquerdo fica um pouco mais escondido atrás da área cardíaca. À medida que nós formos vendo as patologias e as alterações hilares, nós vamos frequentemente voltar a esse estudo anatômico normal. Antes, nós temos que avaliar a posição, o posicionamento do paciente pela radiografia. Isso é extremamente importante considerando os hilos pulmonares. Veja aqui nesse esquema aqui a coluna vertebral, o processo espinhoso, as clavículas. Então nesse esquema o paciente está adequadamente posicionado. O filme fica aqui na região anterior. Se você fizer a projeção, o processo espinhoso vai estar no meio entre as clavículas, então vai estar equidistante. Temos aqui a área cardíaca e aqui as artérias pulmonares direita e esquerda representando o hilo pulmonar direito e esquerdo. Na situação de você girar o paciente para a direita, o que vai acontecer? O hilo pulmonar direito vai se esconder, vai se aproximar da margem direita do coração. Veja, daqui havia uma distância, aqui essa distância na projeção, no filme que está aqui na frente, vai ficar mais próxima. Por outro lado, o hilo pulmonar esquerdo, que estava mais escondido, vai ficar mais proeminente. A borda cardíaca direita, a área cardíaca, vai rodar e ela vai ficar mais proeminente à direita e menos proeminente à esquerda. O pulmão direito vai se afastar do filme, portanto, ele vai ficar mais escuro, porém os vasos ficam menos definidos. O hilo e os vasos ficam menos definidos. O pulmão esquerdo vai se aproximar do filme, ele vai ficar mais branco, mais claro, vasos e o hilo fica um pouco mais denso, um pouco mais definido. Se a rotação for para a esquerda, vai ser tudo ao contrário, O processo espinhoso vai ficar próximo ou sobreposto à clavícula direita, o hilo pulmonar direito vai ficar mais evidente, o hilo pulmonar esquerdo vai ficar mais escondido atrás da área cardíaca, o ventrículo esquerdo vai se projetar mais para a esquerda, dando um aspecto, um falso aumento da área cardíaca. O pulmão esquerdo vai estar mais afastado do filme, vai ficar mais escuro e os vasos menos definidos. Já no pulmão direito, ele vai estar mais próximo do filme que está aqui anteriormente, já que a radiografia é feita em PA. O pulmão direito vai ficar mais claro que o esquerdo e os vasos e o hilo fica mais definido, fica melhor definido.
Então essas alterações são fundamentais que a gente avalie quando olha a radiografia do paciente para avaliar os hilos pulmonares. E temos aqui hilos pulmonares normais. Hilo direito mais baixo que o esquerdo. Veja aqui a artéria interlobar descendente, direita e esquerda. Veja que há um espaço entre a artéria e a borda cardíaca. Observe a densidade semelhante. E aqui brônquios vistos de frente, né? Brônquios do segmento anterior dos lobos superiores. Você vê bem os vasos. Observe que os vasos na porção inferior eles são mais calibrosos que na porção superior. Quando isso aqui se iguala, quando aqui os vasos aqui dilatam, se iguala em calibre ou inverte, nós chamamos de cefalização da vascularização e é muito encontrado na insuficiência cardíaca. Esses pontos são vasos vistos de frente. Temos que observar também a morfologia dos hilos. Então, de tanto você ver o hilo normal, você vai meio que memorizando a morfologia. O hilo ele é côncavo aqui, aqui também. E ele tem as artérias interlobares descendentes, que são bem constantes e dá para visualizar bem. E ele tem uns vasos, né, que sai para cima e para fora e para cima aqui. Então ele tem essa morfologia que com o tempo a gente vai memorizando. Vamos avaliar essa radiografia. Então temos os hilos completamente alterados. Um aumento de volume dos hilos bilateralmente, indefinição e irregularidade nas suas margens e opacidades reticulonodulares pulmonares bilaterais difusas. Compare aqui com os hilos normais. Veja que o hilo está denso, os dois hilos estão densos, a densidade deles está semelhante à densidade da área cardíaca e em condições normais eles são menos densos que a área cardíaca. E eles estão aumentados de volume, contornos completamente irregulares. Tratava-se de carcinoma de mama com metástases linfonodais nos hilos pulmonares e metástases linfáticas, dando esse aspecto retículo nodular da linfangite carcinomatosa. Vamos a este outro caso. Nós temos aqui nessa radiografia um granuloma calcificado, linfonodo calcificado, né, complexo de Ranke. Mas temos que observar bem esses hilos. Para isso, vamos utilizar um hilo normal para comparação. Então, o que nós notamos de diferente? Veja que aqui você tem o arco aórtico, a janela aortopulmonar e a artéria pulmonar. Então forma essa concavidade. Aqui nós temos o arco aórtico, temos uma convexidade na janela aortopulmonar e a artéria pulmonar. Então, aonde deveria ser côncavo, que é a janela aortopulmonar, está convexo. É sutil a alteração. Mas veja que numa radiografia anterior da paciente estava côncavo. Veja o arco aórtico e aqui a artéria pulmonar e a janela aortopulmonar. Esse segmento côncavo. E agora existe essa densidade na região hilar esquerda, ali na janela aortopulmonar. Então essa anomalia sutil mostrou-se uma massa hilar, um tumor, um carcinoma broncogênico central. Veja que a anomalia é bastante sutil. Mas se revisarmos a anatomia normal, se seguirmos uma padronização de avaliação da radiografia, você acaba por detectar essas pequenas alterações. Esse é o principal objetivo. Temos um outro caso, você comparando os hilos, comparando a morfologia e a densidade dos hilos, fica evidente as alterações. Comparando aqui com o hilo normal, veja que a densidade dos hilos tem que ser igual. Aqui esse hilo está
muito mais denso que o direito, o hilo esquerdo, e há um contorno claramente anômalo aqui na região do hilo. Então, esse caso tratava-se de um carcinoma de pequenas células, carcinoma pulmonar de pequenas células, já com infiltração mediastinal, já com metástases mediastinais e hilares, o que é frequente no carcinoma de pequenas células. Às vezes a gente não consegue pegar o tumor, às vezes o tumor é muito pequeno no parênquima, que a gente não está vendo aqui, e o que você já vê são metástases linfonodais no hilo pulmonar e já com infiltração e metástase linfonodal no mediastino. Vamos a um outro caso, também fazendo a comparação do hilo de um lado com o outro, nós vemos claramente que o hilo direito está mais denso, está mais branco que o hilo esquerdo. Comparando com o normal, você vê que a densidade deles tem que ser semelhante. Então, há uma densidade, um aumento de volume e uma alteração de morfologia do hilo direito. Se você olhar com cuidado, existe um nódulo no ápice ou no terço superior desse pulmão direito. Então, temos um nódulo no parênquima e um aumento de volume hilar e aumento de densidade hilar adjacente. Era um carcinoma de pulmão com linfonodomegalia metastática aqui para o hilo. Um outro caso, fazendo a avaliação comparativa dos hilos, você vê claramente que o hilo direito está muito denso, muito mais branco que o esquerdo, a anatomia totalmente alterada, a morfologia completamente irregular e, na verdade, há uma massa na região hilar de contornos mal definidos, espiculados. Esses dois pontos são os mamilos marcados com material metálico. Esse caso era um carcinoma central, um carcinoma broncogênico de células escamosas nesse hilo pulmonar direito. E esse paciente tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica, provavelmente um enfisema. Veja que o diafragma está retificado. Novamente avaliando os hilos, fazendo uma análise comparativa, o hilo esquerdo está mais denso que o direito. E você veja que há uma clara anomalia de morfologia. Há uma massa parcialmente delimitada no hilo pulmonar esquerdo. Compare aqui com o hilo normal. Era um carcinoma broncogênico. Veja um outro caso, comparando os hilos, você vê que o hilo pulmonar esquerdo está mais denso e mais espessado que o hilo pulmonar direito. Fazendo a tomografia, havia uma massa com contornos irregulares no hilo pulmonar esquerdo, um carcinoma broncogênico. Novamente fazendo a comparação dos hilos, o hilo pulmonar esquerdo mais denso, bem evidente esse aumento de densidade em relação ao direito. E existe também uma imagem com cavidade e nível hidroaéreo na região justa hilar. Tratava-se de um carcinoma broncogênico na região hilar. Fazendo novamente a avaliação comparativa dos hilos e comparando aqui com os hilos normais, nós vemos que há um espessamento, um aumento volumétrico da porção inferior do hilo esquerdo. Veja que em condições normais, o hilo, a artéria interlobar descendente esquerda, ela deve ser aproximadamente com o mesmo diâmetro, ou semelhante ao lado direito. E aqui está grosseiramente alargado. Então, há uma opacidade mal definida com espessamento do hilo na região inferior aí à esquerda. Tratava-se de um carcinoma broncogênico, aqui a tomografia mostrando a massa na região hilar e ali o PET-CT mostrando que a massa
é hipermetabólica. Então era um carcinoma broncogênico, um carcinoma aí pulmonar. Avaliando os hilos, veja aqui uma massa na região, projetada na região hilar à direita. Mas observe que você vê por transparência os vasos hilares. Então essa massa não está em contato com a margem do hilo. Aqui na tomografia, a massa era mais posterior, tinha pequenas calcificações e o histopatológico foi um tumor fibroso pleural, né? A pleura mediastinal aqui no caso. Mais um caso, você vê claramente um aumento de densidade hilar e uma massa na região hilar esquerda. Mas vemos por transparência os vasos hilares. Então essa massa não deve estar em contato com a borda dos hilos, do hilo esquerdo. Tratava-se de um timoma no mediastino anterior. Aqui um outro caso de timoma no mediastino anterior. E veja aqui uma massa abaulando o mediastino aqui na região do hilo, sobreposto ao hilo. Você vê por transparência os vasos hilares. Aqui nesse outro caso, fazendo a análise dos hilos, você vê que a densidade deles estão aumentadas e a morfologia totalmente alterada. Ele está composto por imagens nodulares, né, contorno bocelado, lobulado. Então tem imagens nodulares em ambos os hilos, causando aumento dos mesmos. E também aqui na região suprahilar direita. Compare com os hilos normais. Então era um caso de sarcoidose com linfonodomegalia nos hilos. Um outro caso, um pouco mais sutil, mas você vê nitidamente que há contornos lobulados na superfície dos hilos. E os hilos estão um pouco aumentados de volume com contornos lobulados. Compare aqui com o hilo normal. Era outro caso de sarcoidose com linfonodomegalia hilar bilateral. Uma outra coisa importante é, na avaliação dos hilos, observarmos o raio-x em perfil. Você tem aqui a traqueia, este é um raio-x normal, a traqueia, aí você tem o arco da aorta, passando em cima dessa bola, que é o brônquio do lobo superior direito. Depois você tem uma segunda bola aqui, que é o brônquio do lobo superior esquerdo. E entre os dois, você tem uma imagem semelhante a uma vírgula, que é a artéria pulmonar esquerda. Aqui, né, adjacente ao arco da aorta, e na porção anterior, você tem veias pulmonares e artéria pulmonar direita. E para cá você tem vasos pulmonares confluindo para essa região. Então aqui é a sobreposição dos dois hilos. Veja que a região posterior aqui, ela é relativamente livre, não tem nenhuma densidade. Quando você tem um acometimento hilar, seja por uma linfonodomegalia, qualquer que seja a etiologia, ou por um tumor que englobe o hilo, você vai ter essa densidade envolvendo todo o hilo, ou você pode ter essa densidade envolvendo todo o hilo. Então, veja que aqui é difícil a gente dizer se está anormal. Agora aqui atrás, inferiormente, está claramente anormal, porque ele deve ser, em condições normais, escuro. As opacidades normais, elas ficam anteriores aqui, que são a artéria e veia pulmonar do lado direito. Posterior só na porção superior, só aqui. Então aqui as opacidades podem ser normais, mas aqui são claramente anormais. Então quando ele tem uma opacidade que circunda essa região, ele está claramente anormal. Há uma ocupação do hilo ou dos hilos, provavelmente por linfonodomegalia.
Observe aqui nesse caso de sarcoidose, há massas nas regiões hilares com contornos lobulados. E observe aqui no perfil, você veja a traqueia e aqui veja massas, né, densidades lobuladas circundando completamente essa região, que é a região aí dos hilos. Observe mais dois casos com linfonodomegalia nos hilos. Os hilos estão alargados, contornos convexos, né? Os hilos alargados com contornos convexos lobulados. Linfonodomegalia nos hilos. Pode ter diversas causas. Você tem a sarcoidose, você tem a tuberculose, a blastomicose, histoplasmose, os linfomas, as metástases. Você tem algumas pneumoconioses que também dão linfonodomegalia hilar. Então não é específico. Apenas suspeita-se de linfonodomegalia hilar e deve-se prosseguir a investigação diagnóstica. Nesses casos eram sarcoidose. Mais um caso de sarcoidose com linfonodomegalia, aumentando o volume dos hilos e dando esses contornos bocelados, o que absolutamente não é normal. E aqui aquela mesma imagem, né? A opacidade, as massas circundando a região do hilo aí no perfil. Veja aqui esse caso, o hilo esquerdo aumentado de volume e esclerótico com áreas calcificadas. Então, e acometimento também da janela aortopulmonar, porque aqui está o arco aórtico. E aqui um granuloma calcificado. Era um caso de histoplasmose com linfonodos calcificados. Um outro caso, onde há aumento de densidade do hilo direito em relação ao esquerdo, há uma massa ou um aumento de volume do hilo direito ou um nódulo, e o contorno aqui está convexo, normalmente ele é côncavo. Veja aqui a concavidade, veja a convexidade. E esse caso era uma histoplasmose com linfonodomegalia hilar. Um outro caso com aumento de volume dos hilos pulmonares e contornos convexos aqui bilateralmente. Era um caso de tuberculose com linfonodomegalia hilar. Um outro caso de tuberculose mostrando um aumento importante do volume do hilo direito com massas de contornos convexos lobulados. Veja o aumento de densidade, aumento de volume, os contornos lobulados dessas massas, num caso de tuberculose ganglionar, né? Linfonodos aumentados por uma tuberculose. Aqui uma situação diferente, você veja aqui no PA que você tem, na verdade, o alargamento da artéria interlobar descendente e das outras artérias do hilo pulmonar direito. E no hilo pulmonar esquerdo você tem proeminência dos vasos e esse abaulamento. Esse abaulamento, na verdade, é o tronco da artéria pulmonar dilatado. Você vê os vasos por transparência porque o tronco da artéria pulmonar ele é mais anterior, mais anteriorizado. Os outros ramos do hilo, os ramos da artéria pulmonar esquerda, eles são posteriores ao tronco da artéria pulmonar. Então, quando o tronco dilata, ele dá essa imagem e você vê os vasos meio que por transparência aqui. Aqui no perfil, a gente vê que tem dilatação aqui, né, principalmente da artéria pulmonar direita e da artéria pulmonar esquerda, que a aorta está mais acima. Então, dilatação das artérias pulmonares. Você vê que ele não forma aquela densidade completa aqui embaixo que acontece na linfonodomegalia. Então, um caso com dilatação das artérias pulmonares, compare aqui com o normal. Um caso de hipertensão pulmonar. A partir daí, você tem que investigar a etiologia dessa hipertensão pulmonar. Veja aqui, dilatação da artéria interlobar descendente, dilatação das porções mais centrais das artérias pulmonares
e veja aqui a proeminência do contorno do tronco da artéria pulmonar e os ramos da artéria pulmonar esquerda dilatadas. Veja que há uma transparência, porque o tronco da artéria pulmonar, que é esse aqui, visto aqui na tomografia, ele é mais anterior em relação à artéria pulmonar esquerda e seus ramos. Então, quando você radiografa, veja que o contorno dele está sobreposto à artéria pulmonar e seus ramos, não está em contato. Então, por isso você mantém o contorno dele. Então, essa imagem é muito típica. E aqui na tomografia a gente leva por base a aorta ascendente. Nesse corte, o diâmetro do tronco da artéria pulmonar tem que ser igual ou menor que o diâmetro da aorta ascendente. Aqui, no caso, ele está bem maior, então uma hipertensão pulmonar. Aqui um outro caso, apenas para demonstração da inespecificidade da radiografia. Você tem aumento volumétrico e aumento de densidade dos hilos pulmonares, aparentemente por contornos lobulados, né, de uma massa ou várias massas com contornos lobulados. Já vimos vários casos desse anteriormente que eram linfonodomegalia hilar. Veja que a maioria das vezes será linfonodomegalia hilar. Entretanto, existe a possibilidade dessas massas não serem linfonodos aumentados. Por exemplo, neste caso da doença de BC, eram aneurismas das artérias pulmonares. Aqui na angiotomografia, veja aqui o tronco da artéria pulmonar, aneurismas das artérias pulmonares. Existiam vários aneurismas. Isto é bastante raro, mas os aneurismas das artérias pulmonares, a maioria deles são encontrados aí na doença de BC. Então, temos que tomar cuidado, porque parece muito linfonodomegalia dos hilos, mas pode não ser. Temos que lembrar que existe essa possibilidade. Aqui uma outra situação onde os hilos ficam proeminentes, congestos, os vasos bem dilatados, cefalizados. Temos aqui um pequeno espessamento da cisura, múltiplas linhas Behler-Kerley, o aspecto reticulado do parênquima pulmonar nas bases pulmonares e a cardiomegalia. Então, os hilos podem ficar dessa forma na insuficiência cardíaca. Então vamos terminar esse vídeo novamente com os hilos pulmonares normais para refrescar a memória. Eles têm densidades semelhantes, o esquerdo é um pouco mais alto que o direito e eles têm essa morfologia. O contorno externo aqui é côncavo. Tem a artéria interlobar descendente e as artérias que saem para a região superior e para o terço médio. Então, esse é o aspecto normal dos hilos pulmonares. Os vasos na porção inferior são mais calibrosos que na porção superior. Então, esse é o aspecto normal. Temos que ter essa imagem na mente quando formos analisar os hilos. Lembrar sempre de olhar se o paciente está perfeitamente posicionado, porque a rotação do paciente para a direita vai diminuir essa distância, a área cardíaca vai vir um pouco para cá, pode esconder o hilo direito, parte dele, e o hilo esquerdo fica mais proeminente. Quando o paciente é rodado para a esquerda, o ventrículo esquerdo vem mais para cá, o hilo se esconde atrás da área cardíaca, o hilo esquerdo, e o hilo direito fica mais proeminente. Então, essas alterações podem ser decorrentes da rotação do paciente. Temos que ter isso em mente. E avaliar comparativamente, principalmente as densidades. Porque algumas vezes temos situações em que você não vê contorno anormal, que você não vê alteração morfológica do hilo, mas você pode ver um aumento de densidade de um hilo em relação ao outro. Significa que tem um tecido anômalo ali, ou uma linfonodomegalia, ou um carcinoma, ou alguma outra alteração. Significa que precisa prosseguir a investigação. O próximo passo normalmente é uma tomografia computadorizada com contraste venoso.
Ok? Então neste vídeo era isso. Até o próximo vídeo.